Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa segunda-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Mandar um abraço carinhoso para você que nos acompanha em Manaus e para você também que está aí em vários municípios do interior do Amazonas. Todo mundo ligado aí na tela da Band, acompanhando a gente aqui. Muito obrigada, que Deus abençoe a sua tarde, abençoe o seu dia, abençoe a vida da sua família, dos seus amigos. E é muito importante quando a gente entende que com a firmeza na nossa fé, nós podemos ultrapassar todos os obstáculos do nosso dia a dia. Acho que o mais importante na nossa vida é quando a gente tem essa percepção. Hoje cedo mesmo, eu encontrei várias pessoas e uma dessas pessoas, uma senhora, chegou comigo e falou: Conceição, será que a gente não tem aí como fazer uma lei para melhorar a segurança? Porque é tão difícil para todos nós sairmos para fazer uma compra, para levar um filho na escola, para ir ao mercado e de repente a gente nem sabe se dentro do ônibus a gente vai se deparar aí com um assaltante. A gente fica mesmo à mercê, não é, da sorte. E aí a gente vem com aquela certeza, não é, de que nós precisamos ter a convicção da proteção que nós precisamos ter de Deus. Porque no nosso dia a dia, de fato, a gente tem tanto problema, tem tanta dificuldade. E quando essa senhora me falava, eu que, graças a Deus, sou muito grata a Deus e a você, tenho a missão de estar legisladora, mas eu sei que lei boa é lei cumprida. Muitas vezes está lá no papel, mas ainda assim essa lei não vem para a sua proteção, não consegue lhe proteger como ela deveria. E esse clamor dessa senhora hoje pela manhã me trouxe essa reflexão, justamente isso, né? Porque a gente vive num mundo de tanto desamor, pessoas que tiram a vida uma das outras pelo tênis que alguém está usando, porque quer R$1, porque está com raiva da própria vida, enfim. O que leva uma pessoa a entrar no mundo da criminalidade, a usar a droga e através da ação da droga ter a coragem de tirar a vida de tantas outras pessoas, é um questionamento que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, gente, aquela senhora, aquele apelo que ela me fez de ter uma lei que pudesse resguardar a segurança dela, e eu até dizia, nós temos tantas boas leis, mas infelizmente ainda assim, essas leis nem todas são cumpridas, e muitas vezes, ao sair de casa, como prevê a Constituição, o direito de ir e vir, lhe dá a demonstração clara da insegurança que nós vivemos. Nós temos o direito de sair, de voltar, mas nem sempre esse direito é resguardado e respeitado. Então, essa foi uma conversa que eu tive hoje cedo com uma querida telespectadora, que eu tive a honra de encontrá-la hoje pela manhã, e a gente trocar essa ideia. E é por isso que eu queria lembrar que na próxima quarta-feira agora é o dia de combate à injustiça. Então, durante toda essa semana, a gente fica refletindo, né? O que é injusto na nossa vida? Essa questão de você sair e não saber se vai voltar com vida por a ação de elementos que estão aí querendo fazer o que não presta, o que não deve, é sim um ato de injustiça. Na quarta-feira, a gente vai estar falando sobre isso aqui no nosso programa. Vamos falar desse dia de combate, de luta, que é um dia importante. Mas hoje também, a gente já inicia essa semana com uma data extremamente importante para um país que precisa de ser de homens, de mulheres e principalmente da inclusão social. Hoje a gente está começando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Muito tempo atrás, ou pelo menos há uma década atrás, era difícil até para as pessoas que nascem com alguma deficiência ou que adquirem alguma deficiência no seu dia a dia, perceber que o mundo era para elas também. Porque a gente sabe da dificuldade, do preconceito, de como portas acabam sendo fechadas quando você tem algum tipo de deficiência. E hoje, gente, nós temos um número alto de pessoas que nascem ou que adquirem uma deficiência no decorrer da sua vida. Por isso é preciso, sim, que nós tenhamos uma cidade inclusiva, um estado inclusivo e um país onde realmente a inclusão social esteja prevista.
Nós temos legislação aí que demonstra que uma empresa com 100 funcionários já precisa ter um percentual de vagas para as pessoas com deficiência. Eu mesmo tive, graças a Deus, a felicidade de relatar um projeto justamente que cuida das pessoas com problemas auditivos, que era uma dificuldade até para você comprovar que você tinha uma dificuldade de ouvir de um lado e que isso lhe causava prejuízo no seu dia a dia. Nós alteramos essa legislação para fazer a inclusão social e eu fico feliz como uma parlamentar do Amazonas de ter contribuído com a minha relatoria para o Amazonas e para o país, para o nosso Brasil, para o Estado brasileiro. É assim que a gente vai mudando também o nosso dia a dia, mas acima de tudo que a gente possa acolher, que a gente possa olhar para as pessoas com respeito, não olhar para a deficiência que elas possam possuir, mas acima de tudo entender aquela pessoa com a plenitude de direito e uma pessoa plena, uma pessoa, um ser humano que merece sim receber a inclusão social, mas acima de tudo, o nosso olhar também, porque às vezes a gente tenta diferenciar uns aos outros. Acho que essa igualdade nos faz muito bem. Faz bem para quem recebe, mas acima de tudo, faz bem para quem pratica essa igualdade. Vamos trazer aqui na tela da Band números, vamos saber aqui, através dos números que nós vamos levar até vocês, como é que está, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os números aqui da nossa população no estado brasileiro e também no Amazonas. E o IBGE aponta que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Esse número, gente, é do último censo, tá? Porque o censo é feito, é o censo decenal, portanto, a cada 10 anos temos números diferentes. Aqui no Amazonas, cerca de 23% da população tem algum tipo de deficiência. E nós queremos muito também reconhecer o trabalho, que vários movimentos sociais realizam, os conselhos da pessoa com deficiência, as instituições que trabalham também com essa causa. Parabéns à APAI, nós temos a APAI, temos a Pestalozzi, temos aqui próximo a nossa querida amiga, a Eliana, da ADEME, tem muita gente bacana que acaba fazendo um trabalho bacana aqui no estado do Amazonas. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, 2017. Nós temos essa semana, portanto, e aí está todo mundo convidado para participar. Gente, nós vamos mostrar aí que no final de semana, aqui na cidade de Manaus, a Prefeitura realizou, para comemorar o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, um movimento, uma ação de cidadania mesmo. A gente foi até lá e traz essas informações para você. Éramos como uma folha caída no chão, como um barco perdido no mar, mas agora tudo mudou, fomos escolhidos para ser. Oi, Conceição, nós estamos aqui no centro da cidade acompanhando uma ação, uma das ações da Secretaria da Mulher, Juventude, Assistência Social e Direitos Humanos, SEMAGE, aqui com a secretária Elias Emanuel, hoje numa ação pelo Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. E a gente gostaria, secretária, que o senhor pudesse falar mais para os nossos telespectadores o que está acontecendo aqui nesse momento. Na verdade, Socorro, Conceição, todos os telespectadores do Câmara 13, a gente está aqui oferecendo uma ação cidadã para a população que vive em situação de rua. Muita gente que hoje mora nas ruas do centro da cidade não mora aqui porque acha bonito, porque acha legal. Falta oportunidade. E a Prefeitura de Manaus tem um compromisso com essa população. Nós temos aqui duas ferramentas importantíssimas, que é o Centro Pop e também o abrigo, o acolhimento, a Minidal, que também trabalha com a população em situação de rua. O que a gente pretende é buscar, da maneira mais qualificada, inserir essa população na sociedade e buscar dar a ela o caráter de cidadania.
Por exemplo, agora mesmo em setembro nós vamos entregar um centro pop novinho para a população que vive em situação de rua na zona sul de Manaus. Uma obra que a gente estava devendo para esse segmento da sociedade e que eu tenho certeza absoluta haverá de auxiliar bastante. Agora, de que maneira essas pessoas chegam até esses centros? O que acontece, secretário? De que maneira elas são atendidas? Nós temos uma equipe de busca ativa que identifica essa população de vulnerabilidade que vive em situação de rua e colocamos as nossas ferramentas à disposição dessa população. Então, esse é um trabalho incessante que a assistência social, que a SEMASD exercita em obediência à tipificação exercida pela Política Nacional da Assistência Social. Então, é um desafio que a gente tem. E olha, conversando com muitos deles que estão aqui, muita gente gostaria de ter uma oportunidade, de ter um trabalho. Muita gente veio morar na rua, viver essa situação de rua por falta de oportunidade. E essa é, sem dúvida alguma, uma tarefa que a gente tem que cumprir. Buscar a reinserção desse que está em situação de rua no mercado de trabalho e conferir a ele o caráter de cidadão pleno. Olha, Conceição, estou aqui com o nosso representante lá da comunidade Nova e Eterna Aliança do bairro. Aqui no centro, nossa casa fica na Visconde de Mauá, aqui no centro, perto da Catedral. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que vocês realizam. Bem, a comunidade já faz esse trabalho aqui em Manaus, nós somos os pioneiros a nível de igreja. Nós temos mais de 17 anos desenvolvendo esse trabalho com a população em situação de rua. Nós temos cadastrado na instituição lá mais de 500 pessoas, entre homens e mulheres, jovens e adultos, né? Trabalhamos diariamente acolhendo essas pessoas, fazendo um trabalho psicossocial junto com eles, né? Quais são as maiores dificuldades que vocês ainda têm com relação a esse grupo da população, a esse segmento? A população de rua em si, ele é um povo que, digamos assim, que ele é meio que esquecido. Então eles encontram muitas dificuldades. Se ele for num hospital, ele tem essa dificuldade de ser atendido. Se ele for em determinados ambientes, ele tem dificuldade pela situação em que ele se encontra, pela situação de traje, né? Então ele encontra essas dificuldades. A dificuldade maior é aquela situação de que eles precisam de alguém que aporte neles. Estender a mão, acolher e dizer, olha, não, você pode, você tem condição de sair da situação que você encontra. Tendo uma mão amiga, ele vai e ele consegue. Olha, Conceição, que eu encontrei aqui nesse dia de luta. É verdade, não podia faltar, não é? Graça Prola, representando aqui todo o estado, o governador também, não é, secretária? E esse dia aqui a gente sabe porque esse é um segmento também muito trabalhado pelo estado. Na verdade, nós, na Sejusc, temos institucionalizada uma gerência de atenção à população em situação de rua. Temos um comitê intersetorial, do qual também faz parte a SEMASD, discutindo não só a população em situação de rua na cidade de Manaus, mas como também nos municípios de médio porte e de grande porte. Por exemplo, Parintins a gente já encontra algumas situações. Graças a Deus não é uma situação de alarmar ou que seja significativa. Já encontramos também algumas situações inusitadas, por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira. Via de regra, quando são datas onde são pagas os benefícios, né? Aí a população indígena vai para a sede do município e termina muitas vezes ficando. Então, pontualmente, a gente diz que esses municípios têm população em situação de rua. Mas nós, do governo do estado, articulados com a SEMASD, as organizações sociais da sociedade civil, estamos aí trabalhando o fortalecimento da rede, porque ninguém resolve esse problema sozinho, em razão das demandas que a própria população apresenta. Olha, Conceição, estou aqui com o Leandro Cardoso, que tem quantos anos, Leandro? 23. E ele é acompanhado diariamente pelo Centro Pop da Prefeitura. Leandro, como era a tua vida antes de vir para o Centro Pop? Minha vida era muito bagunçada, né?
passava 24 horas usando droga sem parar, mas a minha droga só é cola, entendeu? 24 horas, dia e noite. Depois que eu conheci o Cine Pop, eu deu mais um pouco de... abaixei mais os níveis de droga. E o que está te fazendo bem lá para que você realmente hoje esteja querendo sair e deixar esse caminho? Eu quero agradecer primeiramente a Deus e o secretário William Manuel e a secretária Tiane e a todos da SEMAD, que hoje, esses 3 dias que eu passei trabalhando lá, me deram uma oportunidade de trabalhar na Bolsa Família, ajudar as pessoas, entregando documento, arrumando as cadeiras, dando informação. E para mim, esses 3 dias, para mim, foi um voto de confiança. Eles abriram a porta para mim do gabinete, abriram as portas do gabinete para mim entrar, para mim conversar com eles. Então, para mim, tocou muito isso, que eu nunca pensei na minha vida que um dia eu ia entrar numa secretaria e ia ser atendido pelo secretário, ia ser abraçado pela secretaria. E hoje encerramos a Bolsa Família muito bem hoje. Eu acredito que cada um aí no pop, cada um na rua, vai ser dessa vida, porque eles têm esperança. E o poder está nas mãos de cada um, não é, Conceição? Olha só que exemplo, viu? Estou admirada, como fala bem, como é um ser humano que reconhece aqueles que o ajudam, né? Que coisa linda. A gente encerra com a imagem dele, coisa boa. Socorro Sampaio, câmera 3. Caída no chão, como um barco perdido no mar, mas agora tudo mudou. Fomos escolhidos para sermos esperança, somos esperança viva. Olha, gente, muito bacana essa ação social aí da Prefeitura Municipal de Manaus, que foi realizada neste último final de semana. Muito obrigada, minha irmã querida Socorro Sampaio, que trouxe aí essas informações pra gente. E a gente tem, inclusive, números aqui em relação à população de rua. Não é? Cada vez mais a gente tem um aumento, né, de pessoas que deixam suas casas, outras que as famílias são tão, infelizmente, atacadas pela ação da violência, das drogas. E essas pessoas começam a viver pelas ruas, pelas esquinas. Então a gente tem aqui, o Brasil tem cerca de 100 mil pessoas morando na rua hoje, e esses são dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada, e nós temos também números aqui da cidade de Manaus, portanto são números da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, da Mulher, da Assistência e Direitos Humanos. Em Manaus, há 553 pessoas vivendo nessa condição. Então, são números, e as igrejas têm apoiado muito essas pessoas que vivem nas ruas, final de semana com várias campanhas, não é, tentando fazer esse resgate mesmo, que é tão necessário e tão importante. Gente, eu quero mandar aqui um abraço carinhoso para o Rogério Moraes. Ô, Rogério, tudo bom, Rogério? Fiquei muito feliz de saber que você está acompanhando o nosso programa, o Câmera 13, aí na cidade de Piracicaba, São Paulo, interior de São Paulo. Muito bom, tá assistindo pela Parabólica. Isso, um beijo pra você, Rogério. Que tal você aparecer aqui em Manaus, aqui no Amazonas, hein? Manda uma foto aí, você acompanhando aqui o Câmera 13, me vendo aqui na tela da Band. Manda pelo nosso WhatsApp, mandou aí? Manda pelo WhatsApp, tá bom? Que eu vou fazer questão de mostrar para os nossos queridos telespectadores do Amazonas, um paulistano aí, não é, que está acompanhando o nosso programa. Um beijo para você. Muito obrigada. Quero só lembrar que é lá de Itacoatiara, a aluna, uma das alunas, mas na verdade a aluna que venceu também aquele concurso Amazonas Bilíngue. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, e ela vai lá para o Canadá. Olha que maravilha. Então, nós temos aí alunos, tanto da capital quanto do interior, que estão nesse concurso, nesse programa maravilhoso, né, de inglês. E aí alguns alunos foram selecionados, Amazonas Bilíngue. E um dos selecionados, ou uma das pessoas selecionadas, é lá de Itacoatiara. Não é muito bacana, gente? Daqui a pouco eu vou falar os nomes aqui, e a gente vai poder mandar beijos, abraços, parabenizações, porque nossos alunos merecem, com toda certeza. A gente vai fazer um intervalo e volta já já com você.
Já estamos de volta. Olha, daqui a pouquinho a gente bate um papo com o doutor Alfredo Brelais. Hoje é segunda, aquele dia que a gente tira, né, para falar um pouco do nosso dia a dia mesmo, o impacto, né, do que acontece no dia a dia na nossa vida. E aí a gente vai falar, inclusive, dos traumas, né, gente? O estresse pós-traumas. E o que são esses traumas? Às vezes a gente acompanha um acidente, nem está dentro do acidente, mas só em ver um acidente, você já chega em casa muito nervoso ou nervosa, e isso vai impactando a sua vida no seu dia a dia. Daqui a pouco a gente bate um papo com o doutor Alfredo e você aproveita para tirar suas dúvidas. Bem-vindo, doutor Alfredo, sempre. Obrigada mesmo. Vamos falar agora de novidades, de serviços, de promoção e de agradecimento também a Santo Remédio. A gente vai acompanhar agora na tela da Band o novo serviço da Santo Remédio. Põe no ar. As drogarias Santo Remédio agora oferecem um novo serviço à população de Manaus e de forma gratuita. É o Farmaclinic, um espaço voltado para orientar pacientes e esclarecer a maneira correta de tomar o medicamento. Além disso, a Farmaclinic faz o acompanhamento do tratamento prescrito pelo médico, revisão da prescrição e esclarecimento de dúvidas. Ele é um atendimento especializado que o cliente faz com o farmacêutico dos seus medicamentos de uso contínuo. Estamos iniciando com 6 unidades, num total de 54 lojas, mas temos projeto para expandir. O farmacêutico também pode aferir pressão arterial e glicemia, além de fazer o acompanhamento e orientação para perda de peso, controle de colesterol e combate ao tabagismo. O farmacêutico hoje também ele já está podendo prescrever alguns medicamentos que são isentos de prescrições médicas. Então o farmacêutico não está aqui para substituir o papel do médico e sim apoiar o paciente no tratamento médico. A Farmaclinic está disponível em 6 unidades da Santo Remédio, na capital amazonense. Nossa, gente, que muito interessante. Parabéns, portanto, a Santo Remédio por esse serviço maravilhoso, Farmaclinic. Olha, eu não sei você em casa, mas eu gosto de ler a bula dos medicamentos. Aí vem as dúvidas, né? Toda vez que a gente pega uma bula, tem uma dúvida. E é muito bacana quando você está com uma prescrição médica, vai a uma farmácia, porque a automedicação ela é muito perigosa. Então é muito bacana quando você tem um profissional também, ou quando você já recebe a sua receita prescrita por um médico, e tem um profissional que pode lhe tirar dúvidas, né? Você conversar, tirar dúvidas. Às vezes a gente também não consegue entender muito bem o que está escrito, e aí tem um profissional lá no Santo Remédio, nesse serviço maravilhoso, que vai lhe tirar as dúvidas, vai fazer o esclarecimento necessário. Parabéns, olha que coisa boa, serviço maravilhoso, né? Parabéns. Gente, nós vamos mostrar também mais um programa bem vitorioso aqui no Amazonas, que é o Amazonas Bilíngue. Olha só como é bacana saber que os nossos alunos, eles têm a capacidade, a possibilidade, na verdade, de mostrar a sua capacidade dentro do curso de inglês, uma formação que acontece na capital e no interior do Amazonas, e os alunos que melhor acabam passando por o curso de inglês e mostrando isso na hora da seleção, eles têm a possibilidade de fazer o intercâmbio no Canadá. Presentão mesmo. E aí tem inclusive uma aluna lá de Itacoatiara, isso que eu estava falando para o Reinaldo agora há pouco. Lá de Itacoatiara também teve uma aluna selecionada. A gente vai acompanhar agora. O programa Amazonas Bilíngue da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, formou mais de 400 alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio da capital e do interior do estado. O objetivo é capacitar profissionais para trabalhar no turismo ou em qualquer atividade que exija o domínio da língua inglesa. O aprendizado de uma outra língua, além de exercitar a capacidade cognitiva, funciona como um importante instrumento de interação com outras culturas. Isso está bem no centro do nosso fazer pedagógico, de promover a educação no estado do Amazonas. A gente espera, evidentemente, que experiências como essa não sejam únicas, que elas aconteçam sempre com maior frequência. Os alunos, ao término de 2 anos do curso intensivo de inglês, fizeram o teste de proficiência da língua inglesa de uma universidade norte-americana. Um passaporte, com certeza, para quem quer estudar no exterior. Os 20 alunos que conseguiram as maiores pontuações
foram selecionados para o curso de intercâmbio durante 15 dias no Canadá. Dentre eles, uma aluna de Itacoatiara. I think it's a great program. I'm really thankful to the Amazon government that gave us this opportunity to nos possibilita viajar lá para fora. Por exemplo, eu nunca saí do Amazonas, então vai ser uma coisa bem trip incrível abroad. Os irmãos gêmeos Lucas e Eduardo Souza de Freitas, estudantes do Colégio Dom Pedro II, foram os oradores bilíngues da formatura. My name is Lucas. Do not confuse us. Não nos confunda. Eu corpo, acima de tudo, a good life defended by Jesus Christ. Eu gostaria de agradecer o meu Senhor Jesus Cristo. Ambos também passaram no teste e vão estudar no Canadá. O inglês, ele mudou a minha vida. Não apenas a fala, você tem uma segunda língua, mas ele abriu a minha visão de mundo. Tanto que antigamente eu não pensava em estudar em uma universidade americana, canadense ou europeia, mas agora eu penso. E o inglês, ele pôde abrir muitas portas para mim. Olha, parabéns, portanto, aos nossos alunos, Secretaria de Educação do Estado, aos familiares. Gente, é muito bacana, né? Saber que seu filho e sua filha lutaram tanto e agora vão lá para o Canadá fazer um intercâmbio. Então, vale muito a pena o investimento em educação. Um país que realmente quer um futuro melhor, investe hoje na educação. Então, a gente fica muito feliz e parabéns aí ao governo do estado do Amazonas. Gente, o Rogério, que está acompanhando o programa lá em São Paulo, pela Parabólica, eu falei para ele, Rogério, tira uma foto aí para mostrar que você está nos acompanhando. Ele acabou de mandar. Tá chegando aí, não sei se já dá para olhar aqui na telinha da Band. Não? Depois a gente mostra, então. Então, aí, mas muito bom, Rogério. Um beijo para você. A gente fica muito feliz aqui no Amazonas, aqui na nossa Band Amazonas, saber que vocês estão podendo nos acompanhar aí em São Paulo pela Parabólica. Nessa Oliveira, tá vendo aí? Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos fazer um intervalo comercial, mas antes de dar uma boa tarde aqui para o nosso querido doutor Alfredo Brelage. Muito bem-vindo, doutor Alfredo. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui no Câmara 13. Doutor Alfredo, rapidamente a gente vai para o intervalo. A gente viu aí esse programa que é maravilhoso, o Amazonas Bilíngue. A gente viu nossos estudantes, não é, falando muito bem, fluentemente o inglês e indo agora fazer o intercâmbio lá no Canadá. Esse tipo de exemplo também impacta a vida de outras pessoas? Pode impactar? Com certeza, né? Com certeza. Existem muitas pessoas que também têm esse sonho de aprender uma outra língua e quando vem um programa como esse, um vídeo como esse, com certeza vai motivar a pessoa a correr atrás e também querer ser um bilíngue. Oba! Então a gente vai fazer um intervalo comercial. A gente está falando isso para ver como que influencia algo, não é, na sua vida diretamente para o bem ou então pode influenciar de forma negativa. Nesse caso, da educação dos nossos alunos, certamente uma influência positiva na vida de todo mundo. Com certeza. A gente faz um intervalo e volta já com você. Já estamos de volta e olha, a gente vai bater um papo agora sobre o estresse pós-trauma. O que é isso? E o que modifica na nossa vida no dia a dia? A gente vai acompanhar, inclusive, doutor Alfredo, um depoimento de uma pessoa que sofreu um assalto e que teve consequências, não é? Após o assalto, ele ainda teve aí toda uma situação para ser percorrida. E quero já falar que a partir da próxima semana nós vamos ter aqui vários assuntos, vamos debater vários temas. Daqui a pouco eu falo sobre esses temas. Mas agora vamos chamar o testemunho, então? Vamos chamar o depoimento de uma pessoa que sofreu um assalto e que teve o estresse. Terminou o assalto, voltou para casa, mas o problema continuou por muito mais tempo. A gente vai ouvir, então, esse depoimento e a gente conversa sobre ele. Vamos lá. Meu nome é João Marcelo Torres Lopes, tenho 42 anos, sou bancário, tenho 2 filhos, sou de Recife, Pernambuco. Gosto de cinema, gosto de teatro, gosto de curtir um pouco aqui essa efervescência cultural que é Recife. Desenvolvi o transtorno de estresse pós-traumático. Era uma sexta-feira, final de mês, era um dia de pagamento de funcionários, nós estávamos. Os elementos eles vieram, adentraram o local onde eu estava, com bastante violência. Colocaram a arma aqui na fronte, né? Nesse momento
eu praticamente ceguei, porque eu não conseguia visualizá-lo. 4 tiros foram deflagrados dentro do posto. Um bandido foi alvejado, estouraram a porta de vidro, aquela coisa toda. Então, assim, foram no máximo 5 ou 6 minutos que pareciam uma eternidade, parecia uma hora. E aí na segunda-feira eu tive que voltar a trabalhar. Aí foi que o terror foi aumentando, porque eu não podia ver uma porta detectora travar, não podia escutar um barulho de chave cair, eu não podia escutar qualquer conversa em um tom mais alto dentro da unidade, que eu já entrava meio que em pânico, né? Eu via pessoas com a tonalidade da roupa parecida, eu disse, pô, esses caras estão aqui. Então começou a mania de perseguição, esses caras estão aqui, eles não foram embora, estão aqui. Olha, gente, é impressionante como isso está muito mais presente na nossa vida do que a gente possa imaginar, né, doutor Alfredo? Com certeza. É muito comum, ouvindo o depoimento desse rapaz, uma coisa importante é que as pessoas saibam, é que nem todas as pessoas que vão vivenciar um momento difícil na vida vão desenvolver o estresse pós-traumático, né? O que é esse estresse? Com certeza existiam outras pessoas no banco com ele, mas ele desenvolveu o estresse pós-traumático, né? Então, o estresse pós-traumático é um distúrbio psicológico que a pessoa desencadeia a partir do momento de uma situação traumática, uma situação difícil que aquela pessoa vivencia. Um assalto, foi testemunho de um acidente ou sofreu um acidente, porque tudo que acontece na vida de uma pessoa vai sendo registrado nela. Nós somos como um gravador, né? O cérebro é como um gravador. Então vai gravando, grava as coisas boas, mas grava as coisas ruins também, né? Então algumas pessoas, elas vão ter muitas dificuldades de superar aquilo que ela vivenciou ruim, e de vez em quando aquilo vai ter aquele retorno nela, um feedback, né? Aquele retorno da mente dela, e quando retorna, ela começa a sentir tudo o que ela sentiu no momento que aconteceu aquilo, né? No caso do rapaz, por exemplo, né? Barulho, se alguém fala alto, ele começa a ficar ansioso, ficar agoniado, né? Ou se ouvir uma chave caindo, porque tudo isso foi acontecendo no momento. Então isso vai fazendo lembrar daquele momento. Agora, o estresse pós-trauma, como o que nós estamos relatando hoje aqui, é o mesmo que a síndrome do pânico? Ou esse estresse pode chegar a uma síndrome do pânico? Pode chegar à síndrome do pânico. Quando uma pessoa é diagnosticada apenas como estresse pós-traumático, né, a síndrome do pânico ainda não está presente. Mas pode acontecer da pessoa vir desenvolver outras doenças emocionais, como depressão, a síndrome do pânico, ansiedade generalizada, tudo a partir de uma situação complicada que a pessoa vivenciou. Olha, doutor Alfredo, só mandar um abraço aqui pro Rogério, ele tá aqui, chegou sim, viu, Rogério? Chegou aí a sua foto, mandou pra gente aí de São Paulo, um beijo pra você, muito obrigada. Continua ligada aqui na tela da Band, fico muito feliz de saber que vocês estão aí acompanhando a gente aqui no Amazonas. Fica com Deus, um beijo, quero muito te conhecer, tá? Vem aqui conosco. Doutor Alfredo, onde a gente vai ouvir agora uma enquete para ver se as pessoas sabem o que é esse estresse após um problema, um trauma vivido. Vamos acompanhar aí. Estresse pós-traumático não conheço, não sei o que é. Estresse pós-traumático, eu acredito que seja um estresse, um problema psicológico que venha depois de um trauma. Eu acho que seria alguma coisa quando você sofre um acidente. Quando eu era criança, nossa casa pegou fogo. Tenho medo de temporal, tenho medo assim de mar. Tenho medo de fogo, tenho pânico de fogo. Medo de ser assaltado, e não é pelo assalto, é o que vão fazer com você, a maldade que vão fazer com você. O maior medo é com água, sufocar, ficar num lugar que não posso respirar, sem ar. Dá um calorão, uma ansiedade, uma agonia. Quais os tratamentos? O que eu poderia fazer para melhorar a minha condição de vida se eu tivesse esse problema? E você tem medo do quê, hein, gente, no seu dia a dia? Porque às vezes a gente não nos questiona, mas a gente for perceber, a gente sempre está com medo, com estresse. E eu hoje, agora no início do programa, estava falando de uma pessoa que me encontrou, doutor Alfredo, e falava assim, poxa, Conceição, faz uma lei para acabar aí com o assalto, para você ver que já é o pânico de você pegar um ônibus, de você sair de casa. Isso está muito no nosso dia a dia, não está, não? Com certeza. Infelizmente, existem muitas situações que nós vivenciamos no dia a
dia que acabam nos adoecendo emocionalmente, né? Então, o estresse pós-traumático é esse distúrbio que ele é caracterizado a partir dessas situações, como nós falamos, que não são boas, que ficam registrados na pessoa, e a pessoa ela começa a achar que vai acontecer de novo com ela, outras vezes, né? Uma pessoa que é assaltada, por exemplo, está na parada de ônibus, esperando o ônibus, uma pessoa para de moto e assalta. Para essa pessoa, qualquer outra pessoa que se aproximar dela de moto, ela vai achar que também é um bandido, ela vai começar a sentir tudo o que ela sentiu no dia que aconteceu, né? Isso é um estresse pós-traumático. Tem como reverter essa situação. Procurar um psicólogo. Procurar um psicólogo, ele vai fazer as psicoterapias, vai descobrir onde estão os traumas e vai tratar a pessoa. Obrigada, doutor Alfredo. Prazer, muito obrigada, viu? foi uma alegria Prazer tê-lo conosco. Grande. Olha, Segunda, gente, se Deus quiser, a gente está de volta. Se Deus quiser, e a partir da próxima semana, as 10 próximas segundas-feiras, nós estaremos falando aqui com o doutor Alfredo sobre os 10 casos, muitos aconteceram, mas os 10 principais casos que nós vivenciamos nessa última década. Um desses casos é da família Nardoni. Você lembra da pequena Isabela? Durante um tempo não se falou de outra coisa senão da morte dessa menina. Foi um absurdo, um caso bárbaro. A gente vai falar sobre o caso Nardoni já a partir da próxima segunda-feira, ouvindo várias pessoas, doutor Alfredo trazendo a psicologia para dentro desse debate, e vai ser muito bacana ouvir também a sua opinião. Então amanhã a gente se vê aqui na Band. Fica com Deus e até lá.